Olá! Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como você pode fornecer tensão para uma protoboard. Como você pode alimentar a protoboard com corrente elétrica. Então vamos lá! Uma das formas mais simples de alimentar a protoboard com corrente elétrica é utilizando pilhas. E uma primeira dica é o suporte de pilhas de acordo com a quantidade de tensão que você quer fornecer. Por exemplo, 2 pilhas vão fornecer 3 volts. Aqui, por exemplo, eu coloquei 8 pilhas ligadas, na verdade são 2 suportes, eu liguei os 2 em série e aqui eu vou ter 12 volts. Poderia também adaptar um desses conectores para uma bateria de 9 volts. Interessante que você pode ligar nesses adaptadores esses conectores Dupont. Eles vão facilitar a conexão na protoboard. E claro, vamos usar sempre o barramento de tensão elétrica, onde eu utilizo aqui o vermelho com o positivo e a preto ou azul com o negativo. Neste caso, que eu estou colocando 3 volts, poderia, por exemplo, ligar aqui esses LEDs. Aqui eu tenho já um LED com um resistor aproximadamente preparado para 3 volts, que aqui eu tenho um resistor de, se não me engano, 33 ohms. E aí eu vou ligar aqui, vejam, no barramento de tensão e ligo aqui o meu LED. Outra possibilidade para fornecer tensão para a protoboard é utilizando essas fontes que eu posso ligar na tomada. Essa aqui, por exemplo, é uma fonte de 9 volts e ela permite uma corrente de até 1 ampere. Neste caso, é interessante utilizar um regulador de tensão como esse aqui, próprio para a protoboard. Vejam que eu tenho aqui já os pinos prontos para que eu conecte na protoboard. Eles serão conectados exatamente nos barramentos de tensão. E ele já vem aqui com um conector e também com um conector USB. Então, no caso dessa fonte, eu tenho o conector e posso ligá-lo aqui diretamente. Então, eu vou ligar essa fonte na tomada e vejam, eu tenho aqui um interruptor que permite já alimentar aqui os 2 barramentos. O legal desse regulador é que nós temos aqui alguns jumpers que permitem configurar qual é a tensão que eu quero em cada barramento. Aqui, por exemplo, eu regulei 3.3 volts e aqui eu regulei 5 volts. Aparentemente eu tenho esses 2 LEDs acesos, mas com 2 resistores diferentes. Aqui eu tenho um resistor de 220 ohms e aqui um de 33 ohms. Por isso que eles estão de acordo com a tensão que eu estou alimentando aqui no barramento. Aqui uma observação importante. Quando a gente está falando de uma protoboard desse tamanho, nós temos aqui no meio um isolamento no barramento de tensão. Então reparem que eu coloquei aqui 2 jumpers para dar continuidade. Vejam que o regulador aqui ele alimenta esse barramento e aqui eu estou dando continuidade para o barramento aqui da direita continuar com a tensão. No caso de cima, o barramento que está sendo alimentado ele vem até a metade. Aqui na outra metade eu já não tenho nenhuma tensão. E uma outra possibilidade, ainda falando dessas fontes, nós temos aqui uma fonte de um computador. É uma fonte de um PC do tipo ATX. Nesse caso aqui é uma fonte que eu comprei usada. É muito barato, você vai encontrar com grande facilidade fontes como essa usada, vai pagar 15, 20 reais e elas funcionam muito bem. O bacana delas é que nós temos já 3 tensões aqui que a gente utiliza muito nos circuitos, por exemplo, 3.3, 5 volts e 12 volts. E elas são muito potentes. Vamos supor aqui a tensão de 5 volts, a gente tem uma corrente de até 36 amperes. A de 3.3 até 30 amperes.
E aqui, claro, o que você precisa fazer, ela vem com todos aqueles fios que são utilizados para conectar na placa do computador. Então você só precisa procurar por alguns vídeos aí mesmo no YouTube para que você saiba o como adaptar essa fonte, ou seja, na verdade, como ligar esses fios em alguns conectores. Como eu fiz aqui, eu coloquei um conector para cada tipo de tensão e conectores para o terra. Então com isso eu já consigo ligar aqui um fio. E eu já preparei aqui um cabo com os conectores para a fonte, no caso aqui um vermelho e um preto, que eu conectei aqui nos 5 volts da fonte. E do outro lado eu coloquei aqueles mesmos conectores do PON. Então eu consigo aqui já conectar no barramento de tensão da protoboard. Conectei aqui, tenho 5 volts, e aí eu simplesmente ligo aqui a fonte e estou alimentando a protoboard. E uma outra maneira de também alimentar aqui a nossa protoboard é utilizando a tensão fornecida ou pelo Arduino ou também pelo Raspberry Pi. Mas claro, aqui vão alguns cuidados. No caso do Arduino, eu tenho que considerar que eu posso usar no máximo 200 mA de corrente na minha protoboard. Claro que eu tenho que inclusive somar os circuitos que eu já tenho conectados no Arduino, além dos da protoboard, ou seja, a soma de tudo que está ligado no Arduino não pode passar 200 mA. E no caso do Raspberry Pi, se eu for utilizar o pino de 3.3 volts, eu tenho no máximo 50 mA. É bem pouquinho, não posso ultrapassar isso. Agora, se eu for utilizar os pinos de 5 volts, aí vai depender da fonte que eu estou utilizando para alimentar o Raspberry. Por exemplo, esse Raspberry Pi aqui, que é o B, ele utiliza 700 mA para funcionamento dele. Então, qualquer fonte que eu tenha a mais do que 700, vai me restar o que eu posso utilizar nos pinos 5 volts. Por exemplo, eu conectar uma fonte aqui de 1 A, eu vou ter 300 mA para poder usar aqui nos pinos de 5 volts. Já os 700 mA restantes são utilizados pelo próprio Raspberry Pi. Se eu quiser utilizar então a alimentação do próprio Arduino aqui na protoboard, eu vou utilizar alguns fios de conexão com os pinos machos nas duas pontas, e aí eu vou conectá-los aqui embaixo. Nós temos o GND do Arduino, vou conectá-lo no barramento negativo aqui, e nós temos os dois pinos, um de 5 volts e o outro de 3.3 volts. Então esse eu vou ligar aqui em 5 volts. Vamos alimentar esse barramento aqui de cima. E o outro pino de 3.3 volts, nós vamos alimentar o barramento lá de baixo. Eu ligo ele aqui. Tenho dois pinos de GND que me ajudam nesse caso, que eu quero alimentar dois circuitos, um com 5 volts e o outro com 3.3. Então, dessa forma, se eu alimentar o Arduino, ele já está alimentando aqui os dois barramentos da nossa protoboard. E se quisermos alimentar a protoboard com Raspberry, nós temos aqui os pinos do Raspberry, lembrando que os daqui da direita começam a numeração, e o de cima é o 1, o de baixo é o 2, e assim sucessivamente até chegar no último. Nós vamos ter que considerar os pinos da seguinte maneira que nós vemos aqui do lado. Então vejam que o pino 1 é o pino de 3.3 volts, depois em cima o pino 2 e ao lado o pino 4 são os dois pinos de 5 volts, e ao lado o pino 6 é o pino de terra. Depois nós temos o outro pino de terra também, um pouco mais ao lado, embaixo. Bom, eu vou utilizar alguns fios com conectores do PON, fêmea de um lado e macho do outro. Vamos então começar pelo pino 1 do Raspberry Pi, que é o pino de 3.3 volts. E ligo aqui no barramento da protoboard. Em seguida, eu vou ligar aqui o pino 2, que é um pino de 5 volts. E ligo no outro barramento da protoboard. Ligo agora os de terra, que nós temos aqui no pino 6, e um outro terra que temos aqui embaixo.
Pronto, agora se eu ligo o Raspberry Pi, ele já está alimentando corretamente a nossa protoboard. E deixa eu dar mais uma dica sobre a medição da tensão numa protoboard. Vejam que eu já preparei aqui esses cabos e o que eu fiz foi já ter colocado aqui na ponta dos fios aqueles mesmos terminais do POM. Então eu peguei aqui alguns terminais que eu comprei avulsos. Claro, eu não cortei aquele que veio com o meu multímetro. Eu mantive, comprei alguns terminais avulsos, cortei e coloquei aqui esses terminais do POM. Então, dessa forma, facilita muito a medição em protoboard. Vamos ver aqui, por exemplo, qual é a tensão que esse LED aqui está recebendo. Simplesmente conecto aqui nas duas linhas aqui e eu já consigo ler a tensão do meu LED. Se eu quiser ler, por exemplo, a tensão aqui do barramento de tensão, quanto que nós temos aqui? Coloquei ao contrário, então nós temos aqui 3,3 volts. E no outro barramento de cima, nós temos 5 volts. Vejam, se eu for colocar nesse barramento aqui do lado, quanto que nós temos? Nada, porque nós temos o isolamento aqui da protoboard. Então facilita bastante as medições, tanto de tensão quanto de corrente, utilizando o multímetro, e aí na ponta você coloca esses dois conectores do POM. E então nós vimos diferentes maneiras de fornecer tensão elétrica para uma protoboard. Espero que tenha ajudado, tenha dado algumas ideias, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Você gostou desse vídeo? Não se esqueça de dar um like e se inscreva no canal. Brincando com a